ponteiro, Guerra. Ponteiro. Aqui. Obrigado. Bom, vamos começar a última sessão, a sessão da tarde. Primeiramente, eu queria pedir para o pessoal para pegar o certificado ali na saída. O certificado já está com o pessoal. O certificado provisório. Depois vai ter um outro certificado oficial. Bom, a palestra agora vai ser dada pelo professor Oscar. Oscar é professor aqui na ESC-USP. Ele fez engenharia mecânica na Universidade Federal de Uberlândia, mestrado e doutorado na Unicamp. Passou um período como doutorado sanduíche na Delft. Depois retornou, fez pós-doutorado com o professor Olemans. E, a partir do final do pós-doutorado, está trabalhando aqui em São Carlos, na área de petróleo. Pode passar a palavra para o Oscar. Muito obrigado, professor Gerhard. Nós estamos nos aproximando do final do evento. Faltou palestrante, então eu estou cobrindo o palestrante. Não, estou brincando. Então é o seguinte, pessoal. Eu gostaria, antes de tudo, de colocar, né, o porquê do estudo de ondas em estabilidade hidrodinâmica em engenharia, né? Essa palestra ela vai ser bastante básica, né? No final vou mostrar alguns resultados, mas meu interesse é despertar a atenção principalmente dos nossos estudantes para a área, né? Essa é uma área tradicionalmente desenvolvida na matemática aplicada, né? Em departamentos de matemática aplicada mundo afora, né? E alguns resultados dessas pesquisas básicas vêm sendo utilizadas, né, na mecânica dos fluidos e na engenharia, né, nuclear e de petróleo nas últimas décadas, né? Mas é um assunto que desperta muita atenção de matemáticos aplicados, né? Para colocar, né, o interesse, né, de uma forma ilustrativa, por exemplo, eu me lembro o ano passado, vou contar uma história antes de começar. O ano passado eu fui convidado para ser chairman de uma sessão num congresso em Nottingham, na Inglaterra, sobre bifurcações de estabilidade aerodinâmica, organizado pelo Departamento de Matemática Aplicada da Universidade de Nottingham, né? E eu recebi esse convite e eu fiquei bastante intrigado, né? Por que eles tinham me chamado, afinal de contas, né? Não estava entendendo, né? Eu fiquei realmente bastante curioso e eu verifiquei que realmente eles estavam interessados em saber como que eu, digamos, conseguia projetos, por exemplo, com empresas com esse assunto, entendeu? Eles estavam interessados nisso, né? Era um evento mais ou menos desse porte, tinha 3 engenheiros apenas, eu, um grego e um russo. Todos os outros eram matemáticos e físicos, né? E o meu ponto é o seguinte, essa é a mensagem para os estudantes, né? O que eu percebi até aqui, né? Esses poucos anos que eu trabalho com isso, é que esse tema, digamos, ele assusta um pouco os engenheiros, né? Ele assusta um pouco os engenheiros pela aparente complexidade matemática, né? Principalmente para quem vai mais a fundo no estudo, por exemplo, da solução da equação de Orson-Sommerfeld, como nós vamos ver aqui, né? Os engenheiros têm um pouco de medo, né? Por outro lado, os matemáticos, eles não têm medo algum, só que eles têm alguma dificuldade em encontrar aplicações para o que eles desenvolvem, né? Então, digamos, eu acredito que o nosso grupo, né, as pessoas que estão trabalhando comigo, a gente, e muitas outras pessoas ao redor do mundo, né, nós encontramos uma espécie de meio termo, né? Ou seja, nós utilizamos todo esse ferramental matemático, todo esse arcabouço teórico, de uma maneira simplificada, do ponto de vista matemático, né? E dessa forma nós conseguimos, muitas vezes, com um pouco de sorte, nós conseguimos chegar em algumas soluções semi-analíticas, soluções aproximadas, que podem sim produzir correlações, que podem ajudar no desenvolvimento, por exemplo, de modelos de fechamento, né, fenomenológico, que podem trazer, digamos, insights a respeito de um fenômeno físico relativamente complexo, como o dos escoamentos multifásicos. Então, essa é a motivação para o desenvolvimento desse estudo. Eu vou falar um pouquinho vou fazer uma introdução geral, né, do tema, né, sobre o tema. Vou discorrer sobre alguns conceitos fundamentais, algumas aplicações, né, envolvendo ainda essa parte conceitual fundamental. Vamos formular juntos aqui o problema de estabilidade linear em escoamento bifásico de fases separadas. Também você pode chamar isso está na literatura, você pode também chamar esses escoamentos de paralelos. Vamos fazer o balanço de energia da perturbação interfacial, classificação de instabilidade em escoamento bifásico paralelo,
quais são as instabilidades que a gente observa em escoamento bifásico, né, de fases separadas, quais são as origens, né, dessas instabilidades hidrodinâmicas, né. Vamos fazer um exercício de modelagem do problema de estabilidade de escoamentos bifásicos paralelos. Nesse caso, eu vou adotar como ferramenta matemática um modelo de dois fluidos unidimensional, que já foi apresentado aqui pelo professor Banvart na quarta-feira. Vou falar um pouquinho sobre ondas interfaciais, sobre as mais importantes para o nosso estudo, focando a atenção principalmente nas ondas cinemáticas. Há uma série de consequências, né, da análise das ondas cinemáticas para a dedução de critérios de transição de padrões de escoamento, né? Finalmente, alguns resultados também para mostrar algumas figuras bonitas também, né? Tá certo? Bom, a teoria segundo Schlichting, né? Isso na década de 50 do século passado, né? A teoria da estabilidade hidrodinâmica, né? Isso é uma teoria, né? Ela é capaz de levar em conta um número significativo de parâmetros, ou, por exemplo, que a gente pode entender na mecânica dos fluidos, instabilidades, né? Que seriam, então, teoricamente responsáveis pela transição. Por exemplo, de um regime laminar para um regime turbulento, né? Falando de escoamento monofásico, né? Há uma série de exemplos onde isso funciona, né, muito bem. Há muitos outros onde isso não funciona tão bem assim também, né? Já houve muito ceticismo rondando essa área e ainda há, né, quanto à generalidade dessa teoria, né? Quanto aos escoamentos bifásicos, né, isso começou um pouco depois, aliás, muito depois, né? Podemos dizer que começou nos anos 60, 70, né? A adaptação desse arcabouço teórico para o estudo dos escoamentos bifásicos ou multifásicos. Mas segundo o Wallace, né? Segundo o Wallace, entre aspas, né, transições de padrão de escoamento podem ser, ele afirma, né, atribuídas a instabilidades hidrodinâmicas, essas que seriam resultantes de amplificações temporais de ondas, de uma onda ou de ondas de perturbação da interface entre duas fases, fazendo, na verdade, uma analogia, né, ou seja, ele faz uma analogia com toda a teoria que já foi desenvolvida para escoamento monofásico, né? A gente vai falar mais sobre isso ao longo da aula. O que seria, então, um escoamento bifásico paralelo líquido-líquido, nesse caso? Faltou a palavra ali, líquido-líquido, né? Obviamente, nós também temos escoamentos paralelos, gás líquido. Jader, por exemplo, apresentou com bastante detalhamento o escoamento anular, né? Gás líquido, né? Quanto ao escoamento bifásico paralelo líquido-líquido, nós vamos ver hoje exemplos de aplicação e algumas deduções que dizem respeito ao escoamento estratificado, líquido-líquido. Nesse caso, por exemplo, a gente poderia ter óleo na parte de cima da tubulação, água na parte de baixo da tubulação, segregadas devido à gravidade. Você pode ter uma interface, muitas vezes modelada com uma interface lisa, plana, ela poderia ser também ondulada, você poderia ter um raio de curvatura no plano do slide, também você poderia ter um raio de curvatura médio também na seção transversal. Aqui vocês observam uma tubulação bastante próxima da realidade, de aço de 3 polegadas. Isso foi obtido nas instalações experimentais da Shell em Rijswijk, na Holanda. Vocês veem claramente aqui uma interface ondulada sem gotículas dispersas, né? Separando o óleo na parte de cima da água aqui embaixo. Esse é o escoamento estratificado líquido-líquido. Nós vamos falar sobre ele durante a aula. Também temos o escoamento anular. O escoamento anular é líquido-líquido nesse caso. Notem que não se trata do escoamento anular que o Jader apresentou, gás líquido. Aqui se trata do escoamento anular líquido-líquido. A fase mais viscosa, ela se desloca para o centro da tubulação e ela é circundada, né, por um filme líquido, né? Ou seja, esse óleo, ele não toca, né? Teoricamente, ele não toca a parede da tubulação. Você tem a fase mais viscosa escoando no centro. É interessante que alguns trabalhos sobre instabilidade hidrodinâmica, como os conduzidos por Joseph, de Minnesota, mostram que no núcleo do tubo sempre se encontra o fluido efetivamente mais viscoso, né? Mesmo no escoamento gás líquido. No escoamento gás líquido, segundo Joseph, né? Daniel Joseph, o gás que se encontra no centro da tubulação é efetivamente o fluido mais viscoso, né? Devido à intensidade, devido à hipótese Boussinesq, né? Devido à viscosidade turbulenta, né? Então, isso sempre ocorreria, seja líquido-líquido, seja gás líquido. Sempre o fluido mais viscoso, efetivamente, é o que se desloca para o centro da tubulação.
Nesse caso, você tem um óleo ultra viscoso aqui, é um óleo de aproximadamente 1.000 centipoases, mil vezes mais viscoso do que a água, né? É praticamente um piche, você coloca num becker, você vira e você fica lá esperando. É mais viscoso do que mel frio, né? E ele se desloca no centro, circundado por água. Então, nós vamos deduzir algumas expressões simplificadas, né, usando o modelo de dois fluidos unidimensional, deduzido aqui, demonstrado pelo professor Banvart, para tentar estudar a estabilidade de um padrão como esse. Agora vamos ver alguns vídeos, né, onde que servem para ilustrar ainda melhor, né, esses padrões. Aqui nós temos, então, filmagens lá do escoamento estratificado que nós produzimos lá na Holanda, na Shell. Desconsiderem essa faixa aqui, isso aqui apenas é efeitos óticos, ruídos, né? Na verdade, a interface está aqui. Essa é a interface óleo-água, né? Então, temos óleo aqui na parte de cima, um óleo não muito viscoso, um óleo de aproximadamente 10 centipoase, e a água ocupando, então, toda a parte de baixo da tubulação. Então, vocês observam o escoamento ocorrendo. Notem, né, as ondas interfaciais. O escoamento, obviamente, ocorre aqui da esquerda para a direita, né? Esse seria o objeto de estudo aqui dessa aula, um dos, né? Nós vamos exemplificar dois casos, né? Estratificado óleo-água, isso é óleo e água, né? Lembre-se, não é gás líquido, é líquido, e aqui o escoamento, agora sim, vertical, ascendente, de óleo ultraviscoso e água, né? O escoamento anular líquido-líquido, né? Então, vocês notam que no centro da tubulação esse óleo vai escoando, é um óleo ultraviscoso, então, na verdade, notem, né, que ele se desloca com uma velocidade até bastante elevada, né? Claro, ele não está tocando a parede da tubulação. As quedas de pressão, as perdas de carga que você consegue medir aqui, são equivalentes às que a gente observa quando a gente transporta apenas água, está entendendo? Inclusive, o óleo facilita, inclusive, o escoamento, né, já que você tem a flutuabilidade a favor, né, do óleo, já que ele é mais leve do que a água, vocês estão entendendo? Então, é isso que acontece. Outra coisa que é interessante são as ondas interfaciais que se observam, né? Essas ondas, quando a gente analisa elas médias no tempo, elas são ondas que se assemelham a um bambu. Elas recebem o nome de ondas bambu. Elas têm aquele formato do bambu. Uma breve revisão bibliográfica, estudos clássicos devotados ao problema de transição, né, de regime de escoamento, ou seja, não estou falando padrão. Aqui eu quero deixar claro que, para mim, regime de escoamento se refere a laminar e turbulento, e padrão de escoamento se refere a, por exemplo, estratificado e anular. Né? Só para ficar claro, eu estou separando. Tem escolas que usam regimes para padrões, entendeu? Mas é só para, pelo menos eu vou usar assim, regime é laminar turbulento e padrão o arranjo topológico da fase imissível num meio contínuo qualquer. Isso aí, para mim, é padrão de escoamento. Então, vamos lá. Partindo do começo, né? A gente tem que escolher uma data, né? Então, digamos que a data de início dos estudos de estabilidade hidrodinâmica seria a data de 1883, claro, há estudos anteriores, inclusive, mas esse é um estudo fundamental, que é o estudo de Osborne-Reynolds, o experimento clássico de injeção de tinta, né? Que ele fez na Universidade de Manchester, um trabalho, né, de 1883, onde ele produziu um escoamento dentro de uma tubulação, um escoamento de Poiseuille, né, um escoamento laminar inicialmente, aí ele tem um traçador, que ele usa um fio de tinta, digamos, como traçador. Né, aí todo mundo acho que já conhece, quem já estudou mecânica dos fluidos, quando você tem um Reynolds igual a 2000, você tem a transição do regime laminar para o regime turbulento, não é isso mesmo? Então, Osborne Reynolds e Lord Rayleigh Day, eles